Estamos ao vivo, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do meu canal. E toda segunda e quinta às 8h37 tem aula. E hoje, na aula, eu resolvi trazer um tema muito falado, né? Muito pedido. As pessoas perguntam muito sobre efeito platô. Mas eu não vou falar sobre o efeito platô propriamente dito, eu vou falar como que você sai do efeito platô. Tem tanta gente que entra nesse tal do efeito platô e acaba, enfim, ficando estagnado, ficando parado, não consegue emagrecer e não sabe como de fato sair disso, né? Muitas das vezes, na tentativa de sair, começam a fazer coisas que pioram ainda mais esse quadro, que acabam comprometendo mais ainda todo o processo e, no final das contas, não conseguem de fato chegar aonde desejam, não conseguem atingir o peso, não conseguem, enfim. E hoje eu resolvi trazer esse assunto. Então, para você que está ao vivo comigo, muito boa noite e vamos nessa. Deixa eu separei aqui o script. Tatiane, nossa, eu estou nele agora há mais de um mês. Que legal. Então, essa live vai servir para você que está nesse efeito platô. E ó, vamos enviar essa live aí para 5 amigos ou 5 amigas que estão na busca do emagrecimento e, sei lá, né, tão estagnada, tão parada, ou até mesmo começar agora. E vai ser interessante essa live aqui, tanto para quem não está, ou para quem está, ou para quem já foi, né, já entrou nesse efeito platô. É importante, né, saber mais conhecimento sobre o processo. Talvez você venha passar por isso. Então, se você começar a aprender isso agora, você já vai poder evitar desse efeito platô. Mas vamos lá. Primeiramente, né, antes da gente de fato saber como, a gente tem que dizer exatamente o que é esse efeito platô, né? E o que é esse efeito platô? Você sabe o que é? Coloca aqui nos comentários se você sabe o que é o efeito platô. Comenta aí, fala para mim o que é o efeito platô para você. O efeito platô nada mais nada menos que é o que? Um efeito estacionário, né? Eu estaciono, eu simplesmente paro de ter resultado, meu corpo para de responder, certo? Isso é o efeito platô. Então, o efeito platô é quando eu paro de ter um resultado. E aí, muitas das vezes, né, existem pessoas que não sabem distinguir o que é um efeito platô e o que é um estado de adaptação, né? Então, o que não é o efeito platô? Isso é muito importante a gente entender também o que não é o efeito platô, para você não ter essa confusão, né, sobre o que é e o que não é. O que não é efeito platô, então, é aquele momento, né, inicial do processo que você não está tendo muitos resultados, né, que você aparentemente não tá tendo uma mudança muito drástica, mas que isso é do processo. Isso faz parte da jornada. Isso não é efeito platô. Por exemplo, hoje eu recebi a mensagem de uma aluna e falou: Lucas, caramba, já tô há 15 dias fazendo tudo certo, tô me exercitando, tô seguindo a dieta à risca. Caraca, esse final de semana seguindo o desafio, né? Eu desafiei elas a não furar, a não sair da dieta, né, da alimentação que elas estão fazendo. Ela falou: cara, fiz tudo certo, só que hoje eu me pesei e o peso se manteve o mesmo. Aí a gente tirou foto, né? Eu falei para ela tirar foto, enfim, a gente analisou que de fato houve uma pequena, muito leve mudança. Isso não é efeito platô. Algumas pessoas começam o processo de emagrecimento e acabam olhando esse micro resultado, que nem resultado tendo, né, num curto espaço de tempo, e acreditam que já está no efeito platô. Caraca, já estagnei. Ou então é aquela pessoa que perde 2 quilos e depois não perde mais nada, acredita que está no efeito platô. Isso não é efeito platô. Isso é parte do processo, né? O seu processo. Tem gente que consegue perder mais peso num curto espaço de tempo, tem gente que precisa levar mais tempo
para passar por todas as etapas, por todas as fases do processo para começar realmente a ter resultados mais intensos, né? Melhores resultados. Então, quando você está no início do processo, ou quando você perde ali 2, 3 quilos, e aí depois não perde mais, isso não é efeito platô, tá? Efeito platô é quando você realmente estaciona e você não está tendo mais resultado, e isso se perdura por muito tempo, né? Você já, sei lá, já está lá no seu 10º mês de emagrecimento, né? Já está 1 ano emagrecendo e o seu peso já tem 3, 4 meses que não vem mudando, que não vem tendo nada de mudança, nem física, nem de medidas, nem de nada. Então, isso de fato é efeito platô. E como que eu supero isso, Lucas? Tá? Como que eu saio desse efeito platô? Bom, se você tem que entender, né? O primeiro ponto é você entender como que você entra nesse efeito platô. Como que acontece esse efeito platô, né? E por que ele ocorre? A primeira coisa que você tem que entender, então, é que o seu corpo ele vai sempre tentar estabilizar. Sempre. Né? O seu corpo ele vai estar sempre buscando esse platô. Porque o efeito platô, ele faz com que você não gaste tanta energia. Ele fica num ambiente favorável. Ele fica num ambiente onde ele não precisa ficar tendo muito trabalho para, né, quebrar moléculas, ter reações químicas. Não, ele entra naquele estado estacionário. É você basicamente ficar ali numa pista, né, a 60, 40 por hora e numa calmaria. Você não precisa ter muita preocupação, você não precisa ficar passando marcha, você fica só, olha, ó, tranquilo, suave, né, aproveitando. Então ele sempre vai buscar isso. Ele está sempre buscando isso. Ele está sempre querendo estabilizar o quadro. E quando a gente entra num processo de emagrecimento, o que acontece? Nós estamos induzindo ele a trabalhar. A verdade é essa. Por quê? Porque a gente está consumindo menos caloria, entrando num déficit calórico, obrigando ele a utilizar as energias que ele tem, o combustível, né, que ele tem, a reserva que ele tem para gerar energia. Então isso demanda muito dele. Ele tem que gastar energia para gerar energia. Ele tem que trabalhar para que essa energia que está sendo, né, utilizada, que tá nas reservas, seja utilizada. Então, para ele, é um trabalho. E ele vai sempre tentar fazer com que isso fique estabilizado, estagne. Tá? Então, quando você já começa um processo de emagrecimento, você pode ter certeza que o seu corpo já está querendo entrar no platô. Sempre. Você entrou, ele já vai querer entrar. Ele já vai querer chegar nesse efeito, né? Ele já vai querer estacionar. Isso não acontece só lá na frente. Não, você no primeiro momento, quando você começa o processo, ele já vai correr atrás disso aí. Então, por que as pessoas elas entram rápido, né? E aí aqui a gente tem que pensar de forma inteligente. E, assim, e é o que eu sempre falo, não adianta você querer entrar num emagrecimento já reduzindo tudo, né? Você já tirando caloria demais, você já comendo pouco, você já tirando vários alimentos, porque quanto mais coisa você faz de forma abrupta, né, de forma intensa, mais rápido você vai entrar. Quanto menos coisa você faz, né, quanto menos intensidade você coloca no primeiro momento, melhor. Por quê? Porque se você entra de cara, ou seja, você já vem reduzindo o carboidrato, já tirando determinados alimentos, você já começa a fazer muita atividade física, caramba, olha quanto estresse você vai dar para ele. Olha quanta coisa você vai dar, você vai induzir ele a fazer. Num cenário, num ambiente totalmente desfavorável. Ele vai ficar muito estressado. E é natural que ele comece a entrar muito mais rápido. Ele também trabalha numa intensidade para entrar mais rápido nesse efeito. E é por isso que muitas pessoas param de emagrecer de uma hora para outra. Elas perdem ali um peso considerável nos 2, 3 primeiros meses e depois para. Né? Tem gente que chega no 6º mês, perde uma quantidade grande de peso e leva o dobro para conseguir sair desse efeito. Tem gente que não sai mais. É como se encalhasse o navio. Né? O navio vai lá, sai do estaleiro,
chega a determinado ponto, trava. Nossa, para tirar aquele navio lá só reboque. É um trabalho e leva tempo. Então você precisa entender isso. Você precisa entender que quanto mais intenso, quanto mais rápido você faz as coisas, mais rápido você entra nesse efeito. Então a inteligência é o seguinte, eu tenho que começar o processo de forma bem gradual. E é isso que eu ensino dentro da trilha do emagrecimento. Eu começar bem gradual, né? Começar um plano onde eu comece a reduzir, dependendo da pessoa, né? Comece a reduzir aquela quantidade que está em excesso, aquele alimento que está em excesso. Não comece a restringir alimentos. Comece consumindo aquelas calorias que você necessita de fato. Eu sempre falo, né, a quantidade calórica que você pode calcular para começar a achar. Então, vai pegar aí 20 calorias vezes o seu peso. Sempre trago esse exemplo. Pega uma pessoa de 70 quilos, 20 vezes 70, dá 1.400 calorias. Comece com essa caloria. Comece com ela. Aqui, se você já começa com ela, mesmo você não sabendo se isso realmente é a quantidade, né, se já vai estar em déficit ou não, pelo menos você não vai estar no superávit. Você não vai engordar comendo 1.400 calorias. Pelo menos você vai começar, né, do topo e não de baixo. Porque quem sabe aqui você já não está em déficit calórico. Então eu sempre falo, comece aos poucos, vai devagar, tenha paciência. Isso faz você não entrar no efeito platô rápido, porque você vai estar sempre à frente do corpo, né? Você vai começar de uma forma mais leviana, mais tranquila, e aí ele vai chegar, quando ele começar a sentir, entrar no efeito platô, você vai lá e começa a diminuir mais um pouco as calorias. Você vai induzindo ele aos pouquinhos, sem sofrimento, né? sem nada muito intenso. E aí você consegue ter um processo de emagrecimento de fato muito maior. Porque se eu pego uma pessoa, né, eu pego essa pessoa aqui e ela começa já com uma restrição severa, ela não dura 2 meses. No máximo 2 meses ela dura. Você que já fez coisas restritivas, né, dietas extremamente restritivas, quanto tempo você durou? Não dura mais que 2 meses. Não dura mais que 2 meses. Então, se eu pego essa pessoa aqui, que está indo devagarzinho, cara, vai embora. Vai embora. Vai 3, 4, 5 meses, depois volta, né? E aí é que eu vou entrar em como você sai disso, porque quanto mais peso você vai perdendo, quanto menos você vai comendo ao longo dessa jornada, né? Ao longo desse processo gradual, vai chegar um momento que você vai chegar a 800, 700 calorias. Né, depois de 4, 5 meses, 6 meses, dependendo da pessoa, mas vamos lá, você já está lá no final, passaram-se 4, 5 meses, você já está comendo bem pouco. Então é natural que você também não tem mais para onde ir, você já comeu pouco, você já está comendo pouco, você já está fazendo estratégias, você já está, né, fazendo mais atividade. Então chega um momento que de fato não tem mais o que você fazer. E aí como que eu saio então, Lucas? Né? Como que eu saio desse efeito platô? Tanto uma pessoa que já fez tudo certo, tudo que você vem falando, e aquela pessoa que fez errado, acabou não tendo esse conhecimento como você está passando, e acabou, né, agindo pelo padrão aí, você simplesmente começar a reduzir de cara para ter resultados rápidos. Esse é o meu caso. Perdi lá meus 5 quilos, 10 quilos e agora eu estou parado aqui. Como que eu faço para sair? Você precisa retroalimentar. E aí é um efeito reverso. Você começou a reduzir, você parou, né? Você estagnou, agora você vai começar a subir a comida. Você vai começar a subir as calorias de forma gradual. Caramba, Lucas, mas eu não vou engordar? Né? Talvez você pense assim. Mas se eu aumentar minha comida, eu não vou engordar? E a verdade é que não. Quando você começa a aumentar a sua comida novamente, você começa a fornecer mais energia para esse corpo. E esse corpo, ele parou de fato de gerar energia, né? Gerar mais energia e começou a ficar nesse estado estacionário, justamente porque ele já está sem energia. Né? Você imagina aí, você consumindo 700 calorias. Cara, não é nada. Né? Fora que ele veio perdendo peso também.
Ele veio perdendo gordura, ele veio passando por um processo de mudança fisiológica. Então chega um momento que ele estaciona, fala assim, bom, não vou ficar mais trabalhando igual um condenado. Eu vou reduzir, né? E aí a gente chama de redução, a gente chama aí da redução de metabolismo, né? O metabolismo fica mais lento e há toda uma reação hormonal, né? Na tireoide, enfim. Eu não vou me aprofundar nessa parte, mas acontece uma série de reações, tanto fisiológicas quanto hormonal, que começam a reduzir o seu metabolismo, porque você não está consumindo tanto energia suficiente nem nutriente, porque você está bem mais restrito, né? Então agora, para você sair desse efeito platô, é na hora de você fornecer essa energia. Você começa a aumentar gradativamente, você não vai chegar e aumentar de uma hora para outra também, porque senão ele não dá conta, né? O metabolismo está lento ainda. Se você fornece uma grande quantidade de caloria, ele não dá conta, ele estoca. Então você também tem que voltar de forma gradual, 200 calorias a mais, 300 calorias a mais, fica um tempinho. E aí você vai observar o quê? O seu corpo, ele ficando ainda mais responsivo. Ele vai voltar a acelerar. Você possivelmente pode ficar no mesmo peso ou você ganhar 1 quilinho, no máximo 2 quilos, né? Dependendo da quantidade, dependendo da manipulação de macros que você faz. Mas geralmente não passa de 1,5 kg, 2 quilos, não passa, tá? Isso aqui eu falo na prática, não passa. E aí você, quando fornece e o seu metabolismo volta a acelerar, né? A gente está falando de um aumento aí vamos botar, de uma pessoa que está consumindo 700, 800 calorias, uma mulher, passa a consumir 1.200. Então vamos botar aí de 400 a 500 calorias a mais. Cara, são 500 calorias a mais, é uma quantidade considerável, apesar dela ainda estar em déficit calórico, né? Para aquilo que ela precisa. Você, quando chega no momento, você começa a ter mais resultado, né? Você passa ali um mês, dependendo do grau que você se encontre, né? Até 1 mês e meio você consegue já voltar ao normal. Eu tenho seguidores aí que já estavam mais de 6 meses travado, né? Mais de 6 meses sem ter resultado, voltaram a alimentar o corpo através do que eu ensinei, né? Participaram do desafio, começaram a retroalimentar o corpo e depois começaram, em 30 dias já perderam 5 quilos. A própria Ana, que eu falei hoje no atendimento com o Nutri, aconteceu com ela, já estava meses sem conseguir perder peso, numa dieta extremamente restritiva, sem comer alimentos que ela gosta. E aí depois que ela começou a botar em prática tudo aquilo que eu ensino no desafio que eu fiz em maio, ela conseguiu em 30 dias perder 5 quilos, né? Coisa que ela já estava há meses sem conseguir perder 1 quilinho. Então é dessa forma que você de fato sai do efeito platô, retroalimentando o seu corpo. E é muito natural isso acontecer porque a gente quer resultado rápido, né? Eu lembro que logo quando eu comecei no início da minha jornada do emagrecimento, quando eu queria começar um processo de emagrecimento, eu começava a restringir, né, uma série de alimentos e uma quantidade séria de carboidrato. Diferentemente de agora, né? Agora eu estou bem tranquilo, estou num projeto e estou fazendo... Caramba, nunca me senti tão bem no início de um processo. Mas antigamente não. Antigamente eu queria começar de cara. Não, agora eu vou começar, já me preparava, né? Criava uma preparação mental. Agora eu vou começar, segunda-feira já vou começar com o pé direito, já começava a fazer mais exercício aeróbico, já cortava bem o carboidrato, já tirava vários alimentos, acreditando que aqueles alimentos, né, tinham um problema, então parava de comer macarrão, parava de comer pão, parava de tomar leite, né, ficava só na batata doce, no frango, na carne, na aveia, alimentos básicos. E eu simplesmente, né, com toda a motivação, caramba, sério, cara, eu lembro que chegava, quando dava um mês, né, de conclusão do primeira fase, eu já tinha conseguido ter um resultado bem legal, né? Assim, esteticamente eu tinha mudado muito, mas quando eu me olhava no espelho, né, de verdade, assim, eu analisava o meu físico, ele não estava muito bom
para aquilo que eu estava fazendo. Mesmo assim, eu continuava. E aí eu continuava, reduzia mais ainda, começava a aumentar mais o meu exercício. Chegava no segundo mês, eu já estava totalmente estressado. Porque eu já não estava comendo quase nada, né? Não estava comendo alimentos que eu gostava de comer. Já estava numa batida muito intensa, porque 2 meses, você imagina, 2 meses direto, sem errar. Sério. E aí quando eu olhava para o meu físico, eu falava assim, caramba, mas não mudou quase nada, né? Eu ainda não estou muito bom para aquilo que eu estou fazendo. E aí eu fui entendendo que... E aí o que acontecia? Chegava no terceiro mês, era o mês que eu começava a furar. Era o mês que eu começava a errar. Era o mês que eu já estava fraco psicologicamente. Porque eu estava fazendo tanto, né? E eu estava vindo de uma restrição inicial que eu já não estava mais tendo resposta, eu já estava ficando estressado, eu já estava ficando com mais fome, eu já ficava com mais desejo, eu já ficava todos aqueles colaterais que o corpo ele traz para que você, de fato, se alimente, né? Isso tudo é uma reação do corpo. Mais vontade, mais fome, né? Ficar desejando, enfim. E aí eu não conseguia, né, ter grandes resultados. E depois eu fui entender, né, estudando e praticando, falei assim, olha, tem que ser gradual. Tem que ser gradual. O processo ele tem que ser aos poucos. Eu tenho que fazer um estímulo, eu tenho que dar um estímulo e ver o que acontece. Dá tempo ao tempo, né? Eu tenho que dar tempo ao tempo. Então eu dou um estímulo, começo um processo, começo uma alimentação, coisa que eu estou fazendo hoje, uma alimentação bem diversificada, bem gostosa, bem tranquila. Estou fazendo. Vou ver o que acontece, né? No primeiro mês eu tenho que ver o que acontece. Segundo mês, dou uma alterada, dependendo do que aconteça, dou uma alterada e começo. Porque é o que eu falo, é a longo prazo. É a longo prazo. Entende? E aí, o que eu fui observando? Que quanto mais gradual for, mais resultado eu tenho, menos sofrimento eu passo e mais consistente eu consigo me manter nesse processo. Um processo que eu em 3 meses já não conseguia mais, em 2 meses, né? Porque no terceiro mês é onde eu errava, mas em 2 meses que eu me matava e não conseguia passar disso, hoje dura-se mais de 5 meses. Facilmente. Facilmente. E além disso, você vai se adaptando a esse estímulo, né? Você vai se adaptando de forma gradual. É só você imaginar, se hoje você, por exemplo, come 100 gramas, né? Para o pessoal aí que faz uma alimentação mais controlada. Se hoje você come 100 gramas de arroz, 100 gramas de feijão, 100 gramas de frango, se você tira 20 gramas de cada alimento, ou seja, você come 80 gramas de arroz, 80 gramas de feijão e 80 gramas de frango. E aí tem um outro cenário, onde você está comendo esses 3 alimentos numa porção de 100 gramas e você simplesmente faz o seguinte, olha, agora eu vou tirar o arroz e o feijão, eu só vou comer 100 gramas de frango. Qual que você acha que você vai sofrer mais? Comendo 80 gramas de cada alimento ou comendo só 100 gramas de frango de uma hora para outra? Você vai tender a se adaptar muito melhor a isso aqui. E aí você passa mais um mês e depois você tira mais 20 gramas. Depois você passa mais um mês de 20 gramas. Ou seja, você consegue ter uma gradatividade, né? Você consegue fazer uma coisa mais gradativa e que você sinta menos, o seu corpo sinta menos. Só que no final das contas, aqueles 20 gramas que você está tirando de cada alimento faz uma diferença no final de 30 dias. É isso que as pessoas não entendem. E é isso que elas não percebem. Elas acham que tem que tirar, né? Assim como eu achava que eu tinha que tirar de cara. E tirar de cara já me leva a um grande efeito. E com pouco resultado. Então, né, isso é muito importante. Você você entender isso faz com que você não entre nisso muito rápido. E caso você entre, rápido ou não, você precisa retroalimentar o seu corpo, tá? E aí, existem algumas pessoas que têm, né, uns certos bloqueios no sentido de, mas Lucas, caramba, eu vou comer mais,
Eu não vou engordar se eu comer mais? Caramba, Lucas, inclusive a meus seguidores que estão aí, ó, a própria Ana, eu falei, ó, você precisa voltar a comer, você precisa, o que que você não está comendo que você tem desejo de comer? Eu lembro disso, né? Ela falava, arroz e feijão, volta a comer o seu arroz e feijão. Tinha gente que falava sobre pão, volta a comer o seu pão, eu falo isso, né? Volta a comer o seu pão. E o pessoal fala, nossa, mas eu não vou engordar? Caramba, nossa, fica com medo, né? E como eu expliquei, você não precisa ter medo, você precisa de fato começar a fornecer aquilo que te traz prazer, aquilo que te traz mais nutrientes. Muitas das vezes a gente vai vir pelo prazer, né? A gente vai vir pelo prazer. Tem alguns casos que é pela saciedade, tem gente que fica com muita fome. Nossa, Lucas, eu tô com muita fome, já tá ali no processo, né, restritivo demais, tá com fome, já tá tendo até alguns momentos que tá beliscando, já tem fases que já tá, né, momentos que tá errando, não tá conseguindo superar determinados obstáculos e tá na hora de saciar. Então volta, né, forneça mais nutriente e mais alimentos que te possuem volume. Então essa retroalimentação, ela tem que ser voltada justamente para quebrar esse suposto problema. Ah, eu tô com muita vontade de comer um doce. Então bota doce aí para você comer, retroalimenta de forma inteligente. Traz alimentos que você tenha necessidade. Se você não está passando por nada disso, então aumenta mais a comida. Ponto. Mas na maioria das vezes as pessoas elas ou estão com muita fome, ou elas estão com muita vontade de comer doce, ou elas não estão conseguindo mais se aguentar naquele estado, naquele cenário. E aí essa retroalimentação ela tem que vir dessa forma. Por quê? É muito melhor você começar a aumentar a sua comida de forma consciente, de forma gradual, do que você ficar beliscando e errando. Isso é a pior coisa que você pode fazer. E é isso que te engorda. É isso que te engorda. Se você chega numa fase do seu processo onde você está começando a beliscar e já começando a ter pensamentos de caramba, eu quero comer muito alguma coisa, nossa, eu quero comer muito, e porventura você acaba comendo, tá na hora de aumentar o volume de comida, tá na hora de fornecer o doce se você tem vontade de comer doce, tá na hora de fornecer aquilo que você de fato tá com vontade. Só que no momento que você volta, no momento que você coloca isso para você comer e você está comendo de forma controlada, isso tem mais segurança. Ontem eu estava falando com um aluno meu e eu perguntei como estava indo o processo, né? E ele falou, cara, Lucas, confesso para você que eu tô tendo um problema. Né, eu olhei as fotos dele e falei assim, cara, a gente está tendo um resultado mais lento, né? Porque eu pergunto, e aí, como está indo a alimentação? Tá fazendo? Não, tô de boa. E eu olho as fotos e falo assim, bom, as fotos não estão mostrando isso, né? Alguma coisa tá errada. E eu falei, cara, tem certeza que tá 100%? Como está o final de semana? E ele falou, cara, final de semana eu tô conseguindo fazer, mas eu tiro uma refeição para tomar um açaí. Eu tomo um açaí de 700 ml com frutas e só. Só que dia de semana, às vezes eu tô dando uns moles. Eu tô acabando comendo o biscoito da minha filha à noite, né? Chega à noite, ela pede biscoito, eu sinto uma vontade de comer um doce, eu acabo comendo as bolachas. Isso está acontecendo umas 2, 3 vezes na semana. E eu falei assim, bom, isso é um sinal de que pode estar te prejudicando de fato. Porque se você começa a beliscar dessa forma, quer dizer, 2 a 3 vezes na semana. Ou seja, se você come 150 calorias de biscoito, né, 3 vezes na semana são 450 calorias a mais. Mais o açaí que você está comendo, né? 700 ml, caramba, uma quantidade bem grande. Ou seja, você às vezes não está, no final das contas, está saindo elas por elas. E aí você não está tendo resultado. Então, se você está tendo esse problema, a gente precisa pensar numa estratégia que você tenha isso. E que você não fique comendo. Sabe? Se você tá com vontade de comer biscoito, caramba, coloca o biscoito para você comer. Se é isso realmente que tá te aguçando, coloca o biscoito para você comer. Se você tá tendo muita vontade de comer açaí no final de semana,
coloca um açaí, coloca em menor quantidade, mais controlado. Então tudo isso vem para colaborar para que você se mantenha. E nesse momento algumas pessoas ficam assustadas, mas caraca, eu não vou engordar. Cara, você vai engordar se você comer um pacote de biscoito todo dia. Se você continuar ficando beliscando. A beliscada é que te compromete. Porque parece que um pouquinho, um pedacinho, não vai fazer mal nenhum. Só que isso é recorrente. Mas quando você coloca todos os dias um alimento, as chances de você ficar beliscando coisas que você não está controlando é menor. E aí esse momento, né, um processo, é uma fase. Você vai passar daquela fase, depois você tira. Né? O efeito platô é isso. Você coloca os alimentos, retroalimenta, para você começar a voltar para o estado normal, depois você vai tirar, vai voltar a emagrecer. É assim. Dessa forma você consegue. E assim, as pessoas, elas geralmente começam a fazer coisas sem noção, né? Jeito errado de fazer. Jeito errado de fazer isso. Né? Querer reduzir cada vez mais. Eu não tenho mais resultado. Vou reduzir cada vez mais. Não faça isso. Não cometa esse erro. Querer reduzir mais, querer intensificar mais uma coisa que já está intensificada, uma coisa que já está restrita, é você colocar realmente o seu processo em jogo a ponto de você perder tudo. Porque você vai parar, você vai desistir, você vai errar, você vai se frustrar, você vai querer compensar e você vai entrar no famoso círculo vicioso. Então, esse é o pior jeito que você pode fazer. É o jeito errado de fazer. Você querer intensificar mais. Se você já está há um tempo, né? Se você cometeu esse erro de restringir muito, não está tendo resultado, vai ter que dar um passo para trás. Vai ter que dar um passo para trás, vai ter que voltar a se alimentar melhor, vai ter que fornecer mais nutrientes, mais energia, mais caloria, para que você, de fato, comece a ter mais combustível para o seu corpo voltar a trabalhar de forma eficiente. Depois você volta reduzindo gradativamente. Então, o jeito errado de fazer isso é restringir cada vez mais ou começar a comer demais. Né? Tem gente que entende isso como, então agora eu posso fazer umas refeições livres. Né? Agora eu posso me dar o luxo de fazer uma refeição livre. Não, porque eu vou fazer uma refeição livre, né? Eu vi na internet que a refeição livre, ela ajuda a acelerar o metabolismo. Então, se você está falando que o efeito platô é que o meu metabolismo está mais lento, então uma refeição livre vai ficar muito boa, né? Então eu vou comer pra caramba para acelerar o metabolismo. Não faça isso. Isso não é certo, né? Porque você vai estar trazendo uma enxurrada de caloria para um metabolismo que não está funcional, não está eficiente, e a única coisa que ele vai fazer, vai estocar. Então, desse jeito também não tá coerente com o cenário. E o jeito certo de você fazer isso, como eu falei, de forma bem gradativa. Paciência, gradativa, controlando. Aumenta um pouquinho os carboidratos, né? Aumenta um pouquinho as proteínas, aumenta o consumo de legumes, aumenta ali suas calorias de forma gradual. Esse é o jeito certo de você sair do efeito platô. Esse é o jeito mais eficiente para se sair de um efeito platô. Vai ter que ser gradual, vai levar aí em torno de um mês e meio, dependendo do seu caso. E Lucas, como que eu começo então a fazer isso? Estou no efeito platô, né? Eu vi que tinha gente aí que falou que já está há um mês no efeito platô. E como que eu posso sair? Então eu vou te dar uma dica aqui para você começar a executar agora, né? E talvez a primeira coisa que eu falo é o seguinte: quanto você está comendo? Né? Não tem como eu sair de um efeito platô se eu não sei o quanto que eu estou comendo. Né? E muitas das vezes o fato de eu não saber o que eu estou comendo é o que te levou para o efeito platô. Porque se eu não sei o quanto eu estou comendo, as chances de eu estar comendo pouco, é muito grande. Então a primeira coisa é você achar a quantidade de calorias que você está comendo. E como que você acha isso? Pesando seus alimentos. É a primeira coisa que uma pessoa tem que fazer, né? Quando ela entra nesse efeito platô. Então aqui uma dica para você.
já sair desse efeito platô é saber a quantidade que eu estou comendo. Não sabe? Pesa os alimentos. Essa vai ser a melhor forma de você, de fato, saber. Lucas, eu já estou fazendo. Então, legal. Então, você está sabendo aí a quantidade de calorias que você está ingerindo. E aí, a primeira coisa que você vai fazer, né? Ó, Tatiane falou aqui, ó, 1.500 calorias. 1.500 calorias. Tatiane, 1.500 calorias tá uma quantidade bem alta, considerável, hein? Tá considerável. Eu arrisco a dizer que você não tá no efeito platô, tá? Dificilmente a gente entra no efeito platô a 1.500 calorias. Talvez você estagnou e tá na hora de baixar mais. Mas vamos supor que você tivesse com metade disso. 750 calorias a 800 calorias, porque você foi bem radical. Comece a aumentar o consumo de proteína. Comece a aumentar, primeiramente, o consumo de proteína. A primeira coisa que você vai aumentar. Então, você vai aumentar aí em torno de 200 calorias da proteína em si. Da proteína em si. Você vai aumentar só a quantidade de proteína da sua alimentação. Ou seja, carne, o peixe ou o frango, né, que você come. Se você toma whey protein, você pode aumentar o whey protein, você pode colocar atum, você pode colocar clara, né? Porque o ovo inteiro tem gordura, então você vai acabar comprometendo essas calorias, porque a gordura pesa mais, no caso, em termos calóricos, né? Então é só aumentar as proteínas. Então você pode aumentar a carne, o frango, o peixe, botar a clara de ovo, você pode botar o atum, né, na sua refeição. Você pode botar whey protein, mais whey protein no caso, ou acrescentar também, porque aqui a gente está aumentando as proteínas. E Lucas, por que você está falando de aumentar as proteínas? E por que você está falando de aumentar as proteínas? Primeiro, a proteína ela tem um efeito térmico, tá? Então, quanto mais, né, a proteína em si, não é quanto mais, mas a proteína ela para ser digerida, ela gasta caloria. Então, quanto mais proteína eu consumo, né? Se eu estou aumentando a proteína, eu vou consumir mais. Mais caloria eu estou gastando. E mais saciedade ela me dá. A proteína dá saciedade, né? Então, assim, a primeira coisa que você pode fazer é aumentar as proteínas. Então, faz isso por 15 dias, tá? 15 dias e depois você aumenta mais 200 calorias. E aí você pode aumentar um pouco dos carboidratos. Mais 15 dias e você aumenta um pouco da gordura. Então você vai fazer quatro ajustes, né? Você vai ter uma média de 800 calorias aí nesses um mês. Primeiramente vai botar 400 calorias, 200 calorias da proteína, passou 15 dias, 200 calorias do carboidrato, passou 15 dias, 200 calorias da gordura, passou 15 dias, 200 calorias da proteína de novo. Ou seja, você vai ter 4 semanas, um mês, né? E vai ter um aumento aí de caloria de 800 calorias no final desse mês. Então, uma pessoa que estava consumindo ali 750, ela vai ficar em torno de 1.650, 1.700, 1.650 não, 1.550, 1.600. É isso. Se mantém por mais 15 dias naquele patamar de 1.600 calorias, 1.500, volta a baixar novamente. É isso que você faz para você começar, para você sair do efeito platô e voltar a ter resultado. Isso você pode começar a fazer agora. Inclusive, ó, a Tatiane falou, eu emagreci com 1.200 calorias, Nutri, os meus 17 quilos. Aí aumentei e fui para 1.500 e nada. Esse aqui é um exemplo na prática. Vamos pegar então o seu exemplo, Tatiane. Vamos lá. Você emagreceu 17 quilos e se você puder me falar aqui o tempo que foi isso, vai ser melhor, tá? Mas vamos lá, a gente vai botar esse seu exemplo aqui na prática. Vou jogar ele na prática aqui. Vamos lá. Se você puder me falar o tempo, vai ser melhor ainda. Mas vamos lá. Caramba, 17 quilos. Cara, não foi 2 quilos, não foi 5 quilos, não foi 10 quilos. Foram 17 quilos. 17 quilos é muita coisa. Se eu for parar para falar aqui quanto tempo cada um levou para ganhar 17 quilos, olha, em 4 meses. Ou seja, você perdeu 17 quilos em 4 meses. Isso é muito rápido. Se a gente for fazer a conta aqui, né, que eu não sou muito bom de cabeça, mas vamos botar aqui, ó, você perdeu, ó, por mês,
você perdeu 4 quilos. 4 quilos. Quando você, no início, 4 quilos é rápido. Mas ao decorrer dos meses, quanto mais magra você vai ficando, mais difícil é perder peso, né? É natural, o corpo ele vai perdendo ele vai ficando mais difícil de perder aquela quantidade de peso. Então assim, foi um peso foi um peso muito alto para um curto espaço de tempo, tá? 17 quilos bem dentro da minha concepção, do meu método, levaria aí em torno de uns 6 meses, tá? Porque aí ser bem gradativo. Então a gente pode dizer que foi uma coisa um pouco mais severa, mais rápida, né? Como eu falei, então você tende a entrar no efeito platô. Só que você entrou nesse efeito platô com 1.200 calorias, né? Pode ser baixa para você, eu não sei quanto você pesa, pode ser baixo, pode não ser, tá? Mas eu arriscaria dizer que é porque eu não tenho todos os dados. E ó, eu convido você a participar do atendimento com o Nutri, que caramba, vai ser bem legal a gente discutir isso e eu vou poder te ajudar melhor, porque aí eu teria que ver o que você veio comendo, o que você veio fazendo de atividade, se você fez de fato, a quantidade de tempo que você fazia de atividade, né? Quais alimentos você vinha comendo, o que você tem feito agora, se você errou durante esse processo, depois que parou de perder peso, se você não errou, se você, enfim, é bastante coisa. É bastante coisa, né? Então, assim, eu arrisco a dizer o seguinte: se você fosse minha aluna, né, e isso tivesse acontecido, eu baixaria mais as calorias antes de subir. Eu iria ver, né, eu iria testar, de fato, se você teria condições de conseguir consumir, de fazer uma alimentação e seguir um processo com menos calorias. Então, eu baixaria para 1.000 calorias e faria um teste por mais 15 dias. Eu acredito que você ia perder peso. Eu acredito que você ia perder peso. Dependendo de como você reagisse a isso, eu ainda te colocaria numa posição ainda mais desconfortável. Eu apertaria mais um pouquinho, por mais 15 dias. 900, 800 calorias. De forma inteligente e estratégica, tá? E faria você passar por esse processo por mais 15 dias. Olha, eu acho que eu conseguiria arrancar mais 3 quilos daí. Nesse 30 dias. Com esses dois ajustes. Eu acho. Tá? Então, assim, no seu caso, eu acho que foi um efeito platô por você ter parado nessas calorias. Abaixo de 800 calorias, eu já não faço. Eu acho que é muito prejudicial e não vale a pena. Então, eu cheguei no limite. Né? Eu cheguei no limite, ou seja, caramba, vai entrar no efeito platô ali, porque abaixo disso não tem como. Abaixo disso não tem como. Pelo menos dentro da minha metodologia. Então eu volto a subir. É dessa forma que eu faço. Você sair de 1.200 para 1.500 não é nada ainda, sabe? Não é nada. Você tem 79 quilos hoje. Cara, para você perder mais 10, chegar no 69, vai dar mais trabalho. Né? Talvez você não esteja nem no efeito platô propriamente dito. Talvez agora seja mais devagar. É porque você perdeu muito peso. Foi o que eu falei no início da live. Né? As pessoas, às vezes, elas perdem muito peso no início e depois o fato de não estar perdendo, elas acreditam que está no efeito platô. Pode estar, mas pode não estar também. É relativo. E como eu falei, é necessário fazer toda uma análise de tudo que envolve o processo, tudo que você fez, tudo que você não fez, para a gente encontrar de verdade o que está acontecendo. Mas, deixando esses detalhes de lado, eu reduziria ainda mais. Eu chegaria aí até 800 calorias. Se eu fosse você. Se eu fosse você, eu chegaria aí. Tá? Mas eu faria isso. Então eu trouxe duas dicas aí, né? Eu trouxe uma para Tatiane, que pode servir para outras pessoas, mas eu também trouxe uma aí quem está saindo do zero lá, já está no efeito platô e tem que aumentar as calorias como você aumenta. Ana Paula fala: Lucas, num processo de emagrecimento, é necessário suplementação vitamínica?
vem escutando que tem que tomar suplementos. Cuidado com isso que você vem escutando, principalmente se forem pessoas que vendem suplementos, ou são patrocinados, ou têm parceria e ganham dinheiro com isso, tá? Mas vamos lá, vitaminas. Isso é até bom, né? Entra aqui dentro do nosso assunto. E a questão é, preciso de vitaminas? Primeira pergunta que você fez, preciso de vitaminas? E a verdade é que não. A verdade é que não, né? Se você tem uma dieta bem diversificada, você consegue adquirir essas vitaminas e esses minerais de vários alimentos, certo? Então, se você tem uma dieta diversificada de legumes, verduras, frutas, saladas, né? Caramba, olha quanto nutriente você consegue. E aí tem um outro ponto. Esses suplementos vitamínicos, né? Eu já cheguei a falar isso aqui em alguma live. Talvez alguém já tenha ouvido falar isso. Mas esses suplementos vitamínicos, eles não possuem uma qualidade nutricional. São horríveis, horríveis, horríveis. O que tem ali é da péssima qualidade. Péssima qualidade. E quando você consome muitos nutrientes, muitas vitaminas, o que acontece, né? Quando você ingere aí um comprimido de multivitamínico, né? De A a Z, existe uma competitividade. Existe uma competitividade entre essas vitaminas, entre esses minerais. E aí você bota o fator de que a qualidade é péssima e ainda mais essa competitividade. Ou seja, quando chega lá no seu intestino para ser absorvido, cara, esse valor aqui que eu vou falar para você é da minha cabeça, tá? Não é nada exato, mas vamos botar aí que você tenha uma absorção de 20% daquilo ali. 20%. Ou seja, você paga caro num centro, vamos botar um centro aí mais conhecido, né? O centro que vende na farmácia. Você paga, sei lá, em 90 cápsulas, 100 cápsulas, sei lá, R$ 90, R$ 80, por aí, né? Para você estar ingerindo aí 20% daquilo ali. Que bote 50%. Vamos botar um pouco mais, 50% você está ingerindo. Cara, quando você consome aí uma quantidade de legumes e verduras e frutas, cara, você tem uma absorção muito melhor. E o nutriente que tem ali é riquíssimo, né? Ele é in natura, é natural, da fruta. E se você pega esse dinheiro e investe em alimentos, o quanto você não consegue comprar de legumes, verduras, frutas. Então, assim, eu não acho necessário, inclusive eu nem tomo, né? Eu nem tomo esses multivitamínicos. Já tomei muito, já gastei muito dinheiro com isso, mas ao decorrer do tempo eu fui vendo que eu joguei muito dinheiro fora. Na verdade, eu investi, né? Porque eu pude viver a experiência de que realmente não faz diferença. Agora, quando a gente fala de suplemento, né, trazendo agora para uma superfície, bom, e os suplementos, Lucas, eles são necessários? E na maioria das vezes, não, tá? Na maioria das vezes, não. O que acontece? Tem muita gente que já começa um processo de emagrecimento querendo tomar vários suplementos, né? E o que é o suplemento? Ele vem para suplementar uma falta. Eu suplemento uma falta, uma ausência de algo. Eu tenho dificuldade, eu vou suplementar isso. Como que você já vai começar a suplementar algo se você começou agora? Se você nem sabe se você realmente vai precisar daquilo, se você nem sabe se você vai ter dificuldade ou não. Então, muitas das vezes, né, os suplementos que é passado no primeiro momento, olha, posso falar a verdade? É para encher linguiça. É para encher linguiça. É para encher linguiça. Os únicos suplementos que eu sempre, né, tendo a passar assim no primeiro momento é o whey protein por questões de praticidade. Dependendo do meu aluno, né, do meu cliente, é praticidade. Né? Você não precisa de whey protein, mas é prático. Né? Tem gente que gosta porque é saboroso, dá um alívio na alimentação, mas eu não passo suplemento no primeiro momento. Primeiro eu tenho que ver a necessidade daquela pessoa. Será que ela vai ter a necessidade? Será que é necessário passar suplemento para ela? Porque o que eu mais já vi, pessoal, cara, eu já trabalhei em loja de suplemento. Olha isso, eu já trabalhei em loja de suplemento. E eu sempre fui contra o uso indiscriminado de suplemento.
Eu sempre fui contra. E olha que eu fui trabalhar numa loja de suplemento. Caramba, nossa senhora, eu falei, e agora? E eu tive que, né, lidar com o que eu sou. Então chegava um monte de gente na loja e eu falava, é verdade, ó, isso não serve para nada. Eu era bem sincero, não serve para nada, vai gastar dinheiro à toa. Mas existem outros suplementos que vão te ajudar nesse momento. E eu consegui conquistar muitas pessoas pela minha sinceridade, porque o que mais tem hoje, né, em loja de suplementos são pessoas querendo te empurrar suplementos. O que mais tem hoje são profissionais querendo empurrar suplementos. E eu pegava clientes lá, né, pessoas que vinham com receitas de nutricionistas de R$ 1.000 de suplemento. R$ 1.000 de suplemento. E aí no outro mês a pessoa voltava no nutricionista e eram os mesmos suplementos que tinham que comprar. Ou seja, ela tinha que gastar mais R$ 1.000 de suplemento. Fora o nutricionista, fora o mercado, fora outras coisas. Então assim, não tem nexo. Não tem nexo, né? Você sair com R$ 1.000 de suplemento. Caramba, R$ 1.000 de suplemento. Que loucura isso. Então, assim, dentro da minha metodologia, eu sou a favor da suplementação quando necessário. Fora isso, alimentação. Vai nos alimentos, foca na diversidade, né? Consuma a maior parte da sua alimentação tem que vir de alimentos naturais, e é o que eu sempre falo do 80-20, a regra, né? A regra de Pareto. 80-20, 80% da alimentação tem que vir de alimentos naturais, alimentos saudáveis. 20% outros alimentos, né? Que sejam industrializados, enfim. Mas 80% tem que vir dos naturais, porque aí você vai ter uma grande oferta e uma diversidade muito grande de minerais, de nutrientes e tudo mais. Então você não precisa. E cuidado com o que você ouve aí na internet. Eu já falei, para você para você ter mais paz mental, não siga tantas pessoas. É a pior coisa que você pode fazer. Seguir uma quantidade grande de profissionais que falam sobre isso. Cada um vai ter a sua metodologia, cada um vai ter o seu pensamento, cada um vai falar uma coisa e isso pode confundir. Eu já fui assim. Hoje eu só sigo 9 pessoas. Hoje eu só sigo 9 pessoas. Porque eu uso isso aqui para estudo e para trabalho. E quando eu perco essa consciência, eu começo a delirar. Porque eu vejo uma coisa aqui, outra coisa ali, e eu tenho que voltar para cá. Eu falo assim, não, eu tenho que ficar onde eu resolvi estudar. E é isso que eu vou seguir. Então cuidado porque hoje em dia o que mais tem são informações e essas informações podem vir de gente que não sabem nada ou acham que sabem, pode vir de pessoas que são realmente qualificadas, só simplesmente seguem o método delas, aquilo que funcionou para elas, e é isso. Então cuidado, tá? Cuidado. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Catarine, sinto que o meu processo está lento, mas mesmo assim não desisto. O que me ajudaria a acelerar? Caramba, tanta coisa. Na verdade, a gente tem que ver se realmente o seu processo está lento, né? E o que você está fazendo para esse processo estar lento. Então, eu sugiro você a entrar no atendimento com o Nutri, Catarine, que eu vou poder te ajudar melhor. E se você não sabe o que é isso, né? É um projeto que eu faço todos os dias, de segunda a segunda, às 9 horas da manhã, para atender quem está querendo emagrecer. Pessoas como você e pessoas como a Tatiane, né? Tatiane tá estagnada, então eu posso ajudar. Você está querendo acelerar o seu emagrecimento porque está lento, eu também posso te ajudar. E para isso a gente precisa entrar ao vivo, tá? Para eu poder entender bem o que está acontecendo. Porque isso é um pouco mais complexo, né? São várias coisas que podem estar influenciando e você não está conseguindo enxergar. Certo? Mas é isso, pessoal. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre efeito platô e como sair, como não entrar no efeito platô, né? E você que, Tatiane, você que quer participar da live,
Amanhã estarei às 9 horas ao vivo. Se você puder entrar amanhã, será um prazer poder conversar com você. Caso você não possa no dia de semana, a gente pode fazer no final de semana, tá? Como eu falei, eu tô online, eu tô ao vivo, né, todos os dias de segunda a segunda, às 9 horas da manhã. Então, para mim, qualquer dia eu estarei aqui. Só você entrar, escrever nos comentários, Lucas, eu quero participar, e a gente entra ao vivo, tá bom? Então é isso, pessoal. Amanhã, então, eu tô ao vivo, atendimento com o Nutri às 9 da manhã. Espero que você tenha gostado dessa live. Essa live vai ficar gravada, então você pode enviar para quantas pessoas você quiser e eu peço que você envie para a gente ajudar outras pessoas e assim você me ajudar e eu poder te ajudar também trazendo mais conteúdo de valor, tá bom? Que vocês tenham uma ótima noite. Até amanhã.